Ei, gente, bom dia. Estão congelando aí? Aqui tá congelando. Vamos meditar na palavra de Deus juntos? Vamos tentar, né? Ler rápido, porque eu não. Esse negócio de estudar a Bíblia rápido é complicado. Eu tô em João ainda, né? Hoje nós vamos passar pro capítulo 2 de João, do Evangelho de João. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, Jesus foi convidado com os seus discípulos, a mãe de Jesus e Jesus foi convidado com os seus discípulos para ir a um casamento. Então, vamos entender. Jesus era uma pessoa sociável, gente. Jesus tinha amigos. Jesus ia em casamentos, em festas, né? É claro que não é uma festa de pagã, uma festa do mal. Era um casamento, mas ele ia em festas, ele se relacionava com as pessoas. Então a gente não pode viver como se a gente fosse zumbi, que a gente não relaciona com as pessoas, não vai na casa das pessoas, não vai em eventos de ninguém, né? Então Jesus ia em casamentos. E os casamentos, gente, não é que incentivando alcoolismo não, tá, gente? Mas o vinho era uma bebida comum daquela época. Vinho alcoólico, tá, gente? Essa história de vinho não ter álcool, isso aí não existe não, tá? Vinho sem álcool não é vinho, é suco de uva. Então, o vinho era com álcool, era alcoólico, mas era um vinho diferente porque ele era muitas vezes misturado com outras coisas por causa da forma de fazer o vinho era diferente. Então, para manter o vinho mais tempo, eles tinham que, para matar também os micro-organismos, para não estragar, eles misturavam o vinho com outras coisas, até com água, com outras coisas. Mas era um vinho mesmo alcoólico, tá, gente? Então, na festa, igual hoje em dia, normalmente as festas, as pessoas tomam cerveja. Eu vejo muita gente com preconceito contra cerveja. Não estou incentivando bebida alcoólica, tá, gente? Só estou dizendo o seguinte. Tem gente que fala assim, eu bebo vinho, mas não bebo cerveja. Mas cerveja é menos, o teu alcoólico é menor do que o vinho. E as pessoas têm preconceito. Mas eles, naquela época, eles tinham o hábito de beber vinho. Cerveja também era algo comum. Não deve se embriagar, né, gente? Nem ser alcoólatra, nem se embriagar. Mas falar que a Bíblia proíbe bebida moderada, isso a pessoa tá errando. Porque, olha aqui, o primeiro milagre que Jesus fez foi de transformar água em vinho. Se o vinho fosse pecado, por que Jesus transformaria água em vinho? Ele teria transformado água em suco de uva ou em refrigerante. Se ele transformou água em vinho, gente, é porque não era pecado beber vinho moderadamente, não. Então, primeira coisa, só para explicar para vocês, que tem muita gente aí que fica falando que é pecado beber moderadamente, não é pecado, tá, gente? Não é pecado. Mas você que tem problema com o alcoolismo, não beba nada. Você não pode beber, né? Tem gente que não pode beber. Então, Jesus transformou. Aí, a mãe de Jesus já avisou para Jesus: Jesus, acabou o vinho. Por quê? Porque ela sabia que estava perto de Jesus começar a fazer os seus milagres. Mas provavelmente ele já tinha dito para ela que ele estava no tempo dele começar a fazer os milagres. E ela falou para Jesus. E Jesus falou: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ou seja, ela estava querendo incentivar Jesus a começar a fazer os seus milagres. Mas ele colocou ela no lugar dela. Tipo, eu vou fazer, mas no meu tempo, no tempo do Pai. Na hora que o Pai falar que é para eu ir, eu vou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Então, a mãe de Jesus sabia que Jesus iria fazer, ia começar os seus milagres ali. Talvez o próprio Jesus tinha falado para ela isso. E ela falou: fazei tudo que ele mandar. Então, ela sabia que
o passo, né, para Deus agir é a gente obedecer a direção dele. Então ela falou, façam o que ele mandar, tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Não questionaram, né? Não questionaram a maluquice aparente de Jesus. Eles estavam precisando de vinho, eles não estavam precisando de água. A água eles tinham, eles não tinham era vinho. Mas eles fizeram o que Jesus falou sem questionar. Às vezes, Deus manda a gente fazer coisas que aparentemente não tem lógica nenhuma, mas a gente questiona, a gente fica, não, mas por que tem que ser assim? Né? E às vezes as coisas que Deus manda a gente fazer não tem lógica, mas vai ter um resultado no fim. Ele sabe o fim. Então ele sabe o que ele tá mandando, né? Mas o que tem a água com o vinho, gente? É lógico que todo vinho tem água, mas por que eu tenho que pôr água? Mas ele sabe o que ele ia fazer. Então às vezes você pode não estar entendendo o que Deus tá mandando você fazer, mas depois você vai entender. Obedece. Encheram até a borda. Então ele disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Que eles, na outra tradução fala mestre-sala, né? Aquela pessoa que era especialista em bebida, em vinhos, né? E pegou a água e mandou levar a água para o mestre-sala. Eles falavam, como assim levar água para ele? E eles não queriam água, gente, eles queriam vinho. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, Jesus mostrou sua glória através daquele milagre, daquele primeiro milagre, transformando a água em vinho. Então, primeira coisa que a gente falou, Jesus era sociável, ia em festas, se relacionava com outras pessoas, fora do seu grupinho, né? Tem gente que não se relaciona com ninguém fora do seu grupo, né? Não vai na casa de ninguém, não se relaciona com ninguém. Jesus se relacionava. Se você quiser parecer com Jesus, você tem que ser uma pessoa sociável. Então, Jesus era sociável, Jesus ia nas festas, nos eventos. Lógico, não é todo lugar que a gente pode ir, mas a gente tem que aprender a ser sociável. Porque ser luz onde tem luz não vale nada, né? A gente tem que ser luz onde precisa de luz. Então, Jesus foi lá, transformou água em vinho. Então, ou seja, vamos parar com esse negócio de ficar falando que naquela época de Jesus ele só bebia suco de uva. Mentira, não é verdade. Era vinho, tinha vinho alcoólico. Só que Jesus bebia vinho, gente. Mas não bebia para ficar bêbado. Mas bebia. Até a própria Santa Sé era feita com vinho alcoólico, gente. Sinto informar, tá? Tá escrito. Aí ele tomou o vinho, o mestre Sala tomou o vinho e falou, normalmente todo mundo serve primeiro o bom vinho e quando todo mundo já tá tontinho, já bebeu muito, eles vão e servem o inferior. Porque ninguém vai perceber que é o inferior, mas vocês fizeram o diferente. Vocês guardaram o melhor até agora. Isso aí é profético, né, gente? Porque ele estava falando, sem saber, ele estava falando de uma nova aliança, de um vinho melhor, que era o vinho que Jesus vinha trazer, que era melhor do que aquilo que Deus já tinha dado antes. A aliança que Deus fez anteriormente
não era superior à que ele tinha. Ele guardou o melhor vinho para o fim, ou seja, a nova e eterna aliança. Então, a nova e eterna aliança que Jesus veio trazer é muito superior à primeira. Então, a primeira aliança, ela foi feita com sangue de animais, oferecendo recompensas dessa terra. A segunda aliança, ela foi feita com sangue do próprio Deus, de promessas muito superiores e eternas. Então, aqui ele estava falando que Deus guardou o melhor para o final. E Deus guardou o melhor para o final. O vinho novo é o evangelho. O vinho velho é a lei. Então, o vinho novo é melhor. Mas para aqueles que já beberam do vinho velho, eles acham que o vinho velho é melhor. A pessoa que entende de vinho fala que os vinhos mais velhos são os mais saborosos. Mas quem provou do vinho velho e provou do vinho novo, percebe, como ele falou, esse é melhor. Claro que o evangelho é melhor, gente. Claro que as promessas de Cristo são superiores à palavra dada por Moisés, à lei dada por Moisés. Então ali estava dando início a uma nova era. Então aquele transformar água em vinho, e um vinho melhor do que o anterior, era profético, era algo que estava revelando um novo começo, um novo tipo de aliança de Deus com os homens, superior à anterior. Então Deus guardou o melhor para o final. O evangelho é o melhor vinho, é o vinho novo em odres novos. Nós precisamos nos fazer odres novos. O que são odres novos? Não é que você não vai ser a mesma pessoa, não é isso. É você abrir mão do antigo para receber o novo. Porque muitas pessoas se apegam à sua religiosidade e não querem se abrir para o novo de Deus. Então, o novo de Deus é melhor do que o velho. A gente às vezes se apega ao velho e fala, não, eu quero porque eu estou acostumado com isso. Mas o novo de Deus é bem melhor. Aquilo que Deus tem para nós daqui por diante é melhor do que aquilo que Ele já deu. Deus, Ele disse que Ele faz novas todas as coisas. Deus é lindo, né? Que maravilha. Guarda essa palavra no seu coração. Deus faz novas todas as coisas. E o vinho novo é melhor. Deus guardou o melhor para o final. Então, o que Deus tem para você é melhor do que aquilo que Ele já te deu no passado. Creia nisso. Deus te abençoe. Te dê um dia muito abençoado, em paz, tá bom? Depois a gente medita mais na palavra de Deus. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.